Divulgando a viola clássica de volta e City, livro 1, lição 4. Vamos falar sobre esse exercício aí. Bom, primeiro, eu tomei algumas liberdades, tá? Eu sempre que eu pego essa lição dos alunos, eu tenho uma certa dúvida na questão da articulação. Ele começa com um traço na semínima pontuada e um ponto na colcheia, e elas estão ligadas, né? Então ele faz isso aqui nessa versão que eu tenho por um compasso e meio. Depois ele coloca elas como ligadas. Não tem nada escrito segue. Geralmente quando o autor quer que siga, e aí bate aquela preguiça, não é preguiça, tá? Mas aí bate aquela preguiça, não é preguiça, mas bate a preguiça de fazer ponto e traço em todas elas. Ele faz as primeiras notas e escreve segue, que significa faz todas elas iguais a essas primeiras notas que eu escrevi. Não tem, na minha versão não tem. E talvez por preguiça minha, eu não fui atrás de uma versão mais confiável, certo? Então eu estou sempre usando essa versão digital que eu tenho, e essa versão digital nunca corri atrás porque eu trabalho com os alunos o que eu acho que precisa ser trabalhado. Esse exercício em específico, eu defini que a maioria das semínimas pontuadas e colcheias vão ter a mesma articulação, a não ser a partir do compasso 53. Aí eu faço de propósito do 53 até o 60 na articulação ligada, para que realmente o aluno sinta a diferença. Mas é uma opção minha, e aí eu vou seguir essa linha na execução dessa lição, tá? Então eu gosto de pedir para os alunos para destacar as colcheias que estão ligadas com as semínimas pontuadas, a não ser nesse trecho que eu acabei de falar, tá? Então eu vou seguir essa linha, vou deixar para vocês aqui escrito bonitinho, e talvez uma versão... Não, eu vou deixar aqui, tá? E vocês vão anotando bonitinho, dá um pause aí, eu acho que é suficiente. Vocês vão anotando e depois vai se tornar um pouco mais óbvio para você. Não precisa marcar todas, tá? Mas eu vou deixar para vocês disponível. Dito isso, nós vamos executar usando sempre o arco todo, a não ser no trecho lá do 25 que a gente já vai conversar. Mas o que não for parecido com aquele trecho do 25, nós vamos usar mais arco, tá? Deixa eu arrumar minha gola e a gente vai. Olha só, então a gente vai sempre usar mais arco e vai deixar sempre a colcheia por final. Estou fazendo um pouquinho mais lento, porque alguns alunos têm muita dificuldade de fazer essa articulação. Vou fazer um pouco mais lento para ver se você entende o que eu estou fazendo aqui. Tá? Vou tentar descrever como que o meu músculo está reagindo a essa arcada. Eu dou o ataque, que tem um can, né? Então tem um pezinho. Quando eu chego aqui, eu travo o músculo, eu peso um pouco a mão para que o som corte. Tá? Eu tenho que fazer a corda parar de vibrar. Estou exagerando agora, claro que eu faço isso de uma maneira muito mais delicada, né? Mas eu paro a corda de vibrar com o peso da minha mão. Alivio para fazer a próxima. Também paro para parar de vibrar. Então, quando você ataca a nota, isso é uma articulação do staccato. Você ataca a nota, em algum momento você precisa parar a vibração da nota, da corda, para se caracterizar um staccato. Então, qualquer staccato, quando você faz... Eu estou fazendo, na verdade, isso aqui, ó. Para a vibração. Para a vibração. Para a vibração. Faz sentido? Se não faz, me fala que eu tenho que explicar de outra forma no outro exercício, tá? Mas o staccato é isso. Então, vocês podem ver que eu não estou fazendo tão exagerado, mas a corda para de vibrar. Então, eu já sei mais ou menos depois. Tanto estudar, a gente já com o peso que a gente precisa fazer para poder fazer a corda vibrar. Acho que o português não está legal, mas acho que você entendeu. Então, parei, ó. Coisa que no detachê, a corda não para de vibrar. Tá? Então, o staccato significa que você vai parar a corda de vibrar, certo? Com um peso a mais, e depois ataca outra nota. Nessa arcada é a mesma coisa. Tá?
parei de vibrar, parei de vibrar, parei de vibrar, parei de vibrar. Tá? Então tem duas paradas de vibração da corda numa arcada só, que é o da semínima, certo? Que precisamos destacar ela da próxima colcheia, embora a semínima não esteja com ponto, ok? Isso é importante. Não é a semínima que tem ponto. Eu não estou dando ponto na semínima, tanto que tem um traço nela. Significa que eu tenho que realmente... Mas a parada que eu estou dando aqui é para destacar a próxima colcheia, que é estacada. Então ela tem que estar destacada. Ela não tem só que ser curta, mas ela também tem que ser destacada da nota anterior. Faz sentido? Tá? Então quando você vê lá, não é... Porque se você fosse levar o pé da letra, seria... Eu toquei bem mal agora, né? Certo? Eu ia estar ligando ela, mas eu ia estar tocando aquela outra nota mais curtinha. Então, não é isso. Tá? Então quando você vê uma nota estacada com ligadura, você tem que, além de fazer aquela nota curta, destacar ela da nota anterior, se ela estiver ligada. Espero que tenha feito sentido isso aí, tá? E agora estuda esse exercício bem devagar para a corda, 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 para a corda. Agora no começo vai ser chato. Se você quiser tocar esse exercício bem, você vai ter que fazer isso. Mas no começo vai ser um pouquinho chato. Mas depois você vai pegar o jeito. E depois você vai descobrir que você não precisa pesar a mão tanto assim como eu estou fazendo. Eu estou exagerando para que você aprenda, tá? Depois vai ficar mais natural. Depois você vai aprender que na hora que você para o arco, num pezinho de leve, você já faz a corda vibrar. Então é treinar, é praticar, é testar, para ver qual que é o movimento que você faz. Não pode ser um movimento exagerado, mas sutil, essa é a palavra, sutil, que você faça a corda parar de vibrar quando você vai para a colcheia. Tá bom? As articulações ligadas, como nós vamos ter aqui no compasso 10 em diante. Então a gente vai ter a primeira ainda destacada. Aí a partir daqui agora vamos ligar bem cheio, controla bem a distribuição de arco. Você precisa ter a mesma quantidade de arco para as 4 colcheias, arco todo, som grande, tá? E conecta isso aí como se fosse uma nota de mínima, de 2 tempos. O arco ele tem que estar na mesma pressão, falamos sobre isso lá no primeiro exercício. Você só vai pôr as notas. Mas o arco está funcionando como se fosse uma mínima. Então deixa o arco sempre na mesma pressão. E aí se sujar, se não ficar bom, é porque é problema da mão esquerda. Aí você já sabe. Se você está fazendo a nota de 2 tempos e não está sujo, ou não está feio, está bonito, então é problema da mão esquerda. Você já sabe que a sua mão esquerda precisa dar um ajuste ali. Mas sempre pensando na nota de 2 tempos. Quando você tem uma articulação ligada, pensa ela na mesma pressão, no mesmo peso, mesma velocidade de arco, mesma quantidade de arco, e aí sem articulação nenhuma, tudo ligado. Compasso 25, vou dar 2 sugestões aí. Notas com pontos são destacadas, certo? A gente já falou sobre isso aqui. Elas podem ser curtas, você pode decidir, aí é uma decisão sua ou do seu professor, de fazer essa parte assim, ó. Certo? Curtinha. E aí, de novo, aquela questão de você parar a vibração da corda. É possível, tá? É bem legal. Aí, inclusive, acho que é até mais desafiador. Acho que é mais desafiador do que a segunda opção. Você fazer ela curtinha. Então, você vai ter que chegar na região do meio, né? E ficar na região do meio. E aí vai. A outra sugestão é fazer a semínima com staccato, mas não tão curta assim. Mas você não é staccato? O staccato não define para você que é metade do tempo, tá? Eu acho que é uma definição antiga.
Não, ela é curta. Agora, quão curta que ela vai ser, depende de quem está orientando ou de quem está tocando, certo? Então, eu acho que eu gravei... Eu estou fazendo staccato? Estou fazendo staccato. Porque se eu não estivesse fazendo staccato, estaria soando assim. Ó, estou fazendo um staccato mais longo. Deu para ver a diferença? E aí, tudo curto. Também vale, tá? Então, são duas opções. Aquela primeira com a semínima cheia não é uma opção. Então, é ou fazer o staccato mais longo na semínima, ou fazer tudo curto, tudo curtinho. Aí, cuidado para não correr. Quando a gente faz isso, a gente acaba correndo. A gente quer antecipar. Aí acaba correndo, né? Então, é metrônomo. Ou tá um pouquinho mais longo. Então, dos dois jeitos, eu deixo passar. Lembrem-se, eu priorizo o que está escrito. Por isso a minha preocupação de marcar as articulações que eu acho que tem que marcar. Ah, mas então você não seguiu o que está escrito, porque eu não confio na versão que está aqui. Eu não confiei, tá? Então, acho que faltou informação. Acho que houve um erro. Então, eu tomei a liberdade de refazer a articulação. Agora, se eu confio na edição que está aqui, eu tento seguir o máximo possível do que foi pedido ali, tá bom? Então, façam esses ajustes. Acho que eu cubro toda a lição. Alguns trechos que eu acho que dá mais trabalho, o passo 32, não de execução agora, mas de som. Eu acho que... Parece bobo, tá? Mas quando você tem uma corda, vai para outra, outra corda, vai para outra, há a tendência de sujar o som aí. Os alunos geralmente sujam o som nessa hora. Não só nesse trecho, mas em outros trechos que você está numa corda e você tem que ir para uma outra. Então, quando você está numa corda mais aguda, por exemplo, você está aqui, que automaticamente já, os meus músicos já entenderam que eu estou numa corda que não existe tanto, né? Como? Eu preciso entender que se eu vier daqui... Quando eu saio de uma corda mais aguda para uma mais grave, eu preciso ter um trabalho de peso para que a corda responda na hora que eu quero e na qualidade que eu quero. Então não é só tocar, porque senão acaba sujando. Viu? Eu acabo usando, se eu usar a mesma pressão, mesmo peso na corda lá, não sai. Aí sai até mais forte. Então, para cada corda tem um peso específico. Então, saiba que foi para uma corda mais grave. Estou inventando essas notas, tá? Nem sei se existem essas notas na lição, mas só para efeito visual, para que você veja. Então, vou para a corda mais grave, cava um pouquinho mais. Se exagerou, a próxima vez você faz menos, mas você tem que achar o peso certo de cada corda, para não sujar e para não também tocar pisando em ovos. Faltar ponto de contato. Bons estudos. Eu coloquei na velocidade 80, que não é uma velocidade rápida. Não é violino, tá? Violino, a gente prioriza muito agilidade, arco, enfim, muita coisa. Que a gente deveria exigir também na viola. É uma questão de reflexão sobre isso, tá? Mas o nosso instrumento ele precisa responder. Então, ainda nós estamos numa lição inicial do CIT. Eu tenho tempo de trabalhar agilidade em outros estudos. Então, nesse estudo eu priorizo som. Eu estou priorizando som, aliás, desde o começo. Ainda não chegamos numa lição técnica de mão esquerda, por exemplo. Eu acho que todas essas 4 primeiras, não sei as 5, não vou nem olhar, mas essas quatro primeiras lições do CIT, eu priorizo som, para que você entenda o som da viola. Se você é violinista, esse método é primordial para que você faça a transição e entenda como tocar viola, porque é diferente, tá? Ela é diferente. Você precisa de um peso maior no arco para que a corda responda e você precisa que ela responda rápido. Também precisa fazer um treinamento. Esse é um bom método, tá? E eu espero estar ajudando. E caso você já seja violista de nascença
ou se você veio convertido no violino, esse é um excelente método indo para o intermediário, para o nível intermediário. Vocês ainda não estão no nível intermediário. Vocês ainda estão no finalzinho do básico, porque tudo primeira posição aqui. Tá bom? Então, estudem, deixem comentários, espero que tenha ajudado um pouquinho. Os estudos vão sair. Espera com paciência que eles vão sair e a gente vai evoluir junto. Valeu, curtam, comentem, deixem um recadinho aí para movimentar o vídeo e eu agradeço vocês, todos os violinistas do Brasil. Valeu, um abraço.